Liderar é uma habilidade e qualquer pessoa pode ser líder. E no caminho que você tem para alcançar uma liderança de alto nível, invariavelmente você vai cometer alguns erros. Isso faz parte do processo. Mas é legal ter consciência disso para você evitar esses erros ou, se acontecer, você reconhecer e corrigir rapidamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros clássicos, 5 erros mortais que quase todo líder já cometeu na sua carreira. O primeiro erro clássico da liderança é a centralização. É aquela síndrome do buraco negro, né? Ele vai criando aquela coisa em torno dele, aquela gravidade que traz tudo para ele, toda a responsabilidade, toda a aprovação, toda a tomada de decisão, tudo precisa do aval da criatura. E aí o que acontece? As pessoas vão perdendo autonomia. E acontece uma outra coisa também. Esse buraco negro, né, vai se enchendo de coisas, até que ele fica totalmente consumido, né? A capacidade de criação, de liderança, de execução fica totalmente limitada. Normalmente, empreendedores que estão começando cometem esse erro. Ele está ali, né, fazendo as coisas e ainda não adquiriram a habilidade de delegar. Então, aqueles líderes que trazem tudo para si acabam criando um problema para os outros e para ele mesmo. O segundo erro comum é a ingerência. E esse é feio, viu? A ingerência é quando você tem um líder abaixo de você, que ele tem uma equipe, e aí você vai lá e atravessa ele e fica dando comandos para a equipe dele. Chamando atenção, dando tarefas, né, dando direcionamentos, né, ignorando completamente essa liderança que está no meio do caminho entre você e as outras pessoas. Então a ingerência é muito ruim, primeiro porque tira a autoridade daquele líder que está ali. E isso quebra uma coisa muito importante chamada cadeia de comando. A cadeia de comando é uma árvore, né, cheia de ramos e cheia de peças no meio do caminho, né, que são novas lideranças, que estruturam o comando para poder fazer com que a estratégia aconteça, que as coisas aconteçam. E toda vez que você tem um líder que atropela as pessoas no meio do caminho, ele vai destruindo essa cadeia de comando. E aí, qual é o resultado? O resultado é o caos. As pessoas ficam confusas, né? Elas não entendem para que santo elas acendem a vela. Aliás, o ser humano tem muita dificuldade de administrar uma situação onde ela tenha 2 lideranças. A gente não consegue conceber isso. Não é da natureza biológica das pessoas. Elas precisam ter uma referência. Tome muito cuidado para não atropelar os líderes que têm abaixo de você. O terceiro erro comum é a pressão. É criar uma relação com as pessoas sempre pressionando, sempre com o pé na goela, né? Sempre tentando extrair as coisas dos outros, meio que no terrorismo, né? Meio que forçando a barra. E isso é muito ruim, porque existem 1000 maneiras de você motivar as pessoas. E a pressão, o terror, é um dos mais primitivos, é um dos menos eficientes. Eles funcionam em curtíssimo prazo, mas eles não são sustentáveis no médio e longo prazo porque as pessoas ficam exauridas, elas ficam cansadas daquilo, elas vão perdendo a motivação, vão perdendo o brilho. Então, esse tipo de incentivo, esse tipo de motivação é dos piores que tem. O quarto erro comum é da sobrecarga, é a síndrome do super-herói, né? É aquele líder que quer fazer tudo, que tem um ritmo avassalador de trabalho, ele valoriza o esforço, ele sua a camisa, ele trabalha até 2 da manhã, ele chega 4 horas da manhã na empresa e ele faz aquele ritmo, ele faz questão de mostrar para as pessoas que ele trabalha mais que todo mundo, que ele é imortal, que ele é Highlander, que ele tem superpoderes. Gente, isso é terrível. Sabe por quê? Você cria um paradigma para que as pessoas seguirem, né? O exemplo da liderança arrasta. Só que as pessoas que acompanharem esse ritmo, primeiro, elas vão se matar. Isso passa um exemplo ruim para a equipe, porque se matar de trabalhar não quer dizer que a pessoa vai ser produtiva. E o quinto erro comum é a desconfiança. É criar um ambiente onde você demonstra para as pessoas que você está com o pezinho atrás, que você não está confiando no que as pessoas estão falando, estão dizendo, estão fazendo. Isso é muito ruim. Por quê? Um ambiente de desconfiança acaba criando uma série de mecanismos para se controlar. Então vem a burocracia, o controle, né? Vem o disse-me-disse. Né? E esse tipo de ambiente,
é totalmente desfavorável para o crescimento das pessoas, para os melhores resultados. Equipes de alta performance não funcionam assim. Tá bom, Mike, você me contou então quais são os problemas clássicos, mas como é que resolve isso? Qual é a solução para esse problema? Qual é o remédio para essa doença? Eu preparei para você algumas lições importantíssimas que estão na prática HD desse vídeo. Vamos lá. Prática número 1. Contra a centralização, o remédio é delegar. Cultive esse hábito. Vá dando tarefa para as pessoas, vá abrindo mão daquelas coisas que você faz, especialmente aquelas que são muito operacionais, aquela que é muito mão na massa. Você precisa se libertar dessas coisas. Se você está no navio tirando água com balde, o navio vai bater no iceberg, porque não tem ninguém olhando para frente. O lugar do capitão é lá no alto, orientando as pessoas, dando direção, criando visão. Se você está com a mão na massa, isso não vai acontecer. Então, delegue. E tenha certeza de uma coisa: as pessoas não vão fazer exatamente o que você quer, não vai ser do seu jeito e, eventualmente, vai dar errado. Esse aí é o preço do aprendizado. Agora, qual é o bônus? É que, ao longo do tempo, as pessoas vão aprender a fazer, vão se tornar especialistas disso e vão fazer melhor do que você e mais rápido. Prática número 2. Contra a ingerência, aprenda a liderar o seu líder. Você não tem que liderar a equipe toda que está abaixo de você. Você tem que liderar os líderes que estão mais próximos. E se em algum momento você vê que aquele líder não está fazendo uma coisa legal, não está tendo um approach bacana, uma aproximação da equipe, não está tendo uma forma bacana de conduzir, você não tem que ir lá e mostrar para ele como é que faz, não. Você tem que trazer ele e trabalhar a mente, né? Conversar, dar feedback, orientar. Porque se você vai lá no território dele, pisa lá e dá comando para as pessoas, aí você acabou com a autoridade dele. Então, a regra do jogo aqui é liderar a sua liderança, né? Aprenda a coordenar os seus líderes, desenvolver, capacitar, dar treinamento, dar feedback, dar orientação, mostrar como faz, mas não botar a mão na massa, né? Conta para ele. Pensa que você é um técnico. Você já viu o técnico entrar no campo e bater o pênalti? Não existe isso, né? Então, você tem que ter uma relação com as pessoas onde você não pode se aproximar do jogo. É assim que funciona. Prática número 3. Contra a pressão, você tem milhares de formas de motivar. E a maneira mais adequada de se motivar as pessoas é dizendo para elas o que você espera, mostrando o caminho, com o que esse resultado está conectado, né? Dando a ela uma visão, dando a ela a visão de todo, para onde esse time está indo, por que essas metas são assim, como elas são construídas, qual a importância do trabalho das pessoas. Quando elas entendem o propósito, né? Por que elas estão fazendo aquilo, aprenda a contar o porquê, viu? Quando elas aprendem o porquê que elas estão fazendo aquilo, a entrega é completamente diferente, elas estão conscientes, elas saem do piloto automático, elas deixam de fazer as coisas de maneira inconsciente, de maneira mecânica, para poder fazer com entrega, com interesse, com resultado. Ah, Mike, mas isso aí dá muito trabalho. Dá trabalho, mas quem falou que ia ser fácil? Mas, mais uma vez, se você investe nesse tipo de relação, ao longo do tempo, os resultados vão ser incríveis e sustentáveis, sem você ter que fazer muita força. Prática número 4. Contra a sobrecarga, valorize a felicidade, a leveza. Você não precisa se matar de trabalhar. Uma coisa muito interessante que está acontecendo na sociedade é que, em função da pandemia, em função da tecnologia, do home office, né, a mentalidade das empresas está começando a mudar. Ao invés de pagar um salário para ter todas as horas dessa pessoa, as empresas vão começar a pagar pelo resultado daquela criatura, né? Então a gente vai deixar de contratar horas para contratar produtividade ou produção. Então, se você parar para pensar, não tem muito nexo exigir que a pessoa fique lá presa a você aquelas horas todas. O importante é entregar o resultado. Então, se você tem um ambiente leve, onde a pessoa trabalha, faz o que ela tem que fazer da forma mais rápida possível, acabou, está resolvido o problema. Se você valoriza o esforço, o sacrifício, você acha bonito se matar, sangrar a camisa, você está mandando uma mensagem de antiprodutividade para o seu time. Você está encorajando a hora extra, você está encorajando as pessoas a ter lentidão. E no novo mundo, não tem lugar para isso não, viu? Prática número 5. Contra a desconfiança tem um remédio bom, viu? Vai pro divã, pessoa. Porque se você não confia nas pessoas, tem aí uma coisa dentro de você que precisa ser resolvida. Você tem medo de ser traído, medo de ser passado para trás, você tem medo de se expor, medo de ser vulnerável,
né? E isso vai custando muito para você e para as pessoas. Então, um exercício de autoconhecimento, de reflexão, para você ter um pouquinho mais de desapego, ter um pouco mais de confiança, né? Construir essa relação com as pessoas é fundamental. Tem 1000 caminhos. Terapia é um deles. Quanta dica boa, hein? Fala a verdade. Agora que você já aprendeu vários caminhos para não cair nesses buracos, desses erros clássicos da liderança, é só ir lá e liderar em alto nível e fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Pessoa, quando eu penso na liderança que é livre desses problemas, né, desses erros clássicos, eu me recordo de um episódio muito especial que eu gravei chamado O Líder é o Sol, falando da importância da liderança para aquecer o coração das pessoas, para poder iluminar os ambientes, né, para poder trazer energia, força, vigor. E esse episódio é muito especial. Eu vou deixar o link aqui para você. Ouça com atenção, tem muitas lições importantes e práticas para você fazer lá, para você liderar em alto nível e conseguir tocar o coração das pessoas e tirar o melhor delas, com vida, com alegria, com energia. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Nós temos um grupo no Telegram, onde tem muita conversa acontecendo todo dia. Lá eu posto conteúdo todo santo dia para você liderar em alto nível. Tem interação entre as pessoas. Já temos mais de 2.000 pessoas lá participando dessa comunidade riquíssima. Que tal você fazer parte? Eu deixei o link aqui para você se inscrever lá e tem uma parte boa, viu? É de graça, é gratuito. Você vai receber conteúdo, vai conhecer gente boa, aumentar o seu networking. Ah, e outra coisa importante, segue a gente nas redes sociais. Tem muito mais conteúdo lá para você liderar em alto nível. A gente se vê. Até lá.